Henker que vive duas vezes. Capítulo 730. Outro sonho, 2. Uau! Jovem mestre, você está bem? Você está ferido em algum lugar? Quando Yu voltou ao quartel-general, Bush Lili, que esperava ansiosamente em seu escritório, veio correndo freneticamente. Ele imediatamente examinou Yu cuidadosamente para ver se ele estava ferido. Felizmente, Yu não parecia estar. Não havia nenhum sinal de que ele estava lutando também, mas sua expressão era grave. As coisas não correram bem. A expressão de Bush Lili também escureceu. Então, ele fingiu que nada tinha acontecido e sorriu abertamente, dando um tapinha no ombro de Yu. Droga, acho que o Rei da Morte não é tão poderoso quanto dizem os rumores. Está tudo bem, podemos simplesmente fazer o que temos feito. Bush Lili. Bush Lili franziu as sobrancelhas com as palavras sem emoção de Yu. Ele perguntou, sim? Quantos soldados podemos mobilizar agora? O que? Eles precisam agir em segredo e o mais rápido possível. Quantos podemos mobilizar? Bush Lili queria muito perguntar o que havia acontecido, mas não conseguiu ao ver os olhos de Yu. Algo grande iria acontecer. Ele imediatamente disse, 300. Isso é tudo? Podemos mobilizar mais se for preciso, mas você está tentando evitar os olhares dos inimigos, não está? Pensando que os olhos deles estavam por toda parte, Yu suspirou. Vejo que será um pouco difícil, mas vale a pena tentar. Você está pensando em um golpe? Eles foram capazes de fazer isso, então por que não deveríamos nós? Felizmente, como seus subordinados Alcachofra e Rafflesia estão mortos, as coisas serão mais fáceis. Por favor, concentre os outros em localizar pessoas suspeitas e assumir o controle do sistema principal. Entendido. Preparei listas negras pensando que algo assim poderia acontecer algum dia. Bush Lili bufou ao pensar em finalmente devolver o que haviam recebido. Ele não perguntou sobre Frígia. Yu avançando assim significava que a vitória estava definitivamente do lado deles agora. Ele então perguntou. Então quando a rebelião começará? Os olhos de Yu escurecerão. Agora. Colidir. Todos levantem as mãos. Qual é o significado disso? O que você está fazendo, jovem mestre? Você acha que estará seguro depois? É que vocês não precisam se preocupar com minha segurança? Então por que não começam a se preocupar com vocês mesmos? Os soldados se moveram de acordo com Bush Lili e Yu. Eles assumiram o escritório usado principalmente por Alcachofra e Rafflesia e atacaram rapidamente para que seus subordinados não pudessem agir. Eles ganharam autoridade depois de assumirem o controle das principais organizações do By the Table, de modo que as pessoas que secretamente se juntaram ao lado da Alcachofra e da Rafflesia não tiveram escolha a não ser sair. Houve resistência, mas Yu não aceitou. Através do material confiscado, Yu foi capaz de ver quão descuidadamente o By the Table foi administrado e quão envolvidos os inimigos se envolveram em puxar os cordelinhos. O que você fará com essas pessoas? Pena capital para aqueles que entregaram segredos de nível 2 ou qualquer coisa acima disso, e o resto deve ser mantido sob custódia dependendo da gravidade de seus pecados. Faça com que a organização da qual fazem parte pague pelos danos que causaram e cobre-os com juros também. Depois de dar autoridade a Bush Lili para cuidar daqueles cujos pecados foram revelados, Yu sentou-se em seu escritório e fechou os olhos. Ele sentiu como se pudesse ver quando seu mestre Frígia o trouxe aqui pela primeira vez. Ela foi a segunda pessoa a estender a mão para ele quando ele não sabia fazer nada. Você deve estar seguro, mestre. Então, Yu abriu lentamente os olhos e caminhou em direção a um canto do escritório. Havia uma estante alta ali. Quando ele puxou um livro que estava no centro, a estante girou para revelar um cofre escondido atrás dela. Se algo acontecer comigo. Mestre, o que você está dizendo de repente? Não, você deve ouvir. Você é meu sucessor e o guardião deste lugar. Lembrar, isso é o que significa ser o líder do By the Table. Devemos proteger este lugar para a pessoa que um dia o fará. Para o descendente de Lady Rhea. Então, por favor, proteja isso bem. E quando Lord Yong-Woo retornar, mostre isso a ele imediatamente. 10 anos atrás, os instintos de Frígia devem ter percebido que algo iria dar errado porque ela convocou o jovem Yu aqui antes de partir para a torre em colapso. Na época, Yu assentiu, mas achou que Frígia estava muito preocupada. Mas as coisas aconteceram como Frígia dissera que aconteceriam. Depois disso, ele nunca mais esqueceu o que Frígia lhe disse e esperou o retorno de Yong-Woo. Ele percebeu que esse cofre era o que os inimigos procuravam, mas fingiu não saber. Finalmente, agora que Yong-Woo estava aqui e começou sua salvação, Yu acreditou que era hora de abrir o cofre. Ele colocou a mão na porta e o cofre bem fechado começou a abrir. Clique. Eu acredito que sim. Cronos riu incrédulo com a resposta calma de Yong-Woo. Ele sabia que era apenas uma hipótese, mas provavelmente era verdade. Ele se perguntou se esse torcer de outro sonho seria isso possível. Não me lembro qual sonho foi, mas o Thor que viera assim. Ele era generoso e bem-humorado, então tinha vários amigos em várias sociedades. Esse Thor deve ter sido bem diferente? O nome dele era a única coisa igual. O sonho do qual Yong-Woo e Cronos estavam falando era uma espécie de ciclo. Foi um ciclo que começou com a gênese do demônio celestial e parou com o fim das coisas do Rei Negro. O ciclo se repetiu inúmeras vezes agora.
Nasceu um grande número de pessoas e inúmeros eventos ocorreram. No entanto, todos eles se foram e nada agora. Quase ninguém se lembrava deles também. Poucos se lembram, e eles estavam prestes a desaparecer porque foram desgastados pelo ciclo repetitivo. Este foi o caso de Uranus, Metatron e Baal. Eles já tiveram grandes poderes que transcendiam universos, mas se tornaram conchas de quem eram. Dentro do Rei Negro, Yon-Wu viu e experimentou muitos desses ciclos. Havia seres felizes, tristes, alegres e ressentidos, mas eles desapareceram sem deixar vestígios, e tudo o que ele pôde fazer foi olhar para eles com tristeza. O Rei Negro acordando de seu sonho significava que o universo iria acabar, então nada poderia sobreviver. A única exceção eram os seres da noite, que existiam fora. Foi porque eles não eram do universo de criação do demônio celestial em primeiro lugar. Mas agora parecia que havia alguém que havia sobrevivido ao fim do universo. Eu trabalhei duro para impedir o fim das coisas quando elas se aproximavam. Embora eu não tenha sido capaz de impedir. O escolhido para levar a cabo o fim das coisas pelo Rei Negro sempre foi aquele que mais ressentiu aquele sonho. Da mesma forma, sempre havia um ou dois oponentes que pareciam enfrentar aquele ser. O Thor que olhava com tristeza para ele era um desses oponentes. Você está dizendo que alguém que deveria ter desaparecido no final de alguma forma sobreviveu? Sim. Então ele deve ser um fragmento do sonho perdido. Cronos finalmente entendeu porque parecia que vestígios de um antigo universo foram forçados a este planeta. A existência de Thor não era algo que este ciclo pudesse aceitar. Ele murmurou. Oceanos disse que a missão deles era levar o sonho. Se essa organização é feita de fragmentos como aquele cara, eu entendo. Como o sonho deles já se foi, eles estão tentando realizar outro sonho. Essa é uma solução muito nômade, mas é um pouco chata por algum motivo. Faísca, faísca. Só então, um raio amarelo começou a crepitar no corpo do homem. Era um poder que se igualava ao suor de Thunder. A atmosfera tremeu e o mar vermelho espirrou, depois evaporou instantaneamente. Incontáveis relâmpagos começaram a cair do céu como chuva. Um intenso poder sagrado estava se materializando. Cernunnos, que tem observado o campo de batalha, estreita os olhos. Um poder sagrado não identificável se espalha por todo o universo. Muitos deuses ficam chocados com o aparecimento de um misterioso poder sagrado. Muitos demônios expressam cautela com o aparecimento de um novo ser forte. A sociedade piedosa menor que Deva maior que tenta descobrir a identidade deste poder sagrado. A sociedade piedosa menor que Mênfis maior que está esperançosa de encontrar um novo aliado que possa parar o menor que Olimpo maior que. A sociedade demoníaca menor que Die Sect maior que inicia um acalorado debate sobre o dono deste poder sagrado. Todos os deuses e demônios reagiram ao aparecimento de um novo ser forte. Mas Cronos olhou para ele com aborrecimento. Passamos por tudo isso para parar o ciclo, e esses caras estão dizendo que vão aceitar. Yon-Wu sorriu. Pai, não confunda os fatos. Fui eu que fiz tudo, não você. Não tente ficar com o crédito para si mesmo. Ei, eu participei também. Você não fez isso. Maldito seja, se eu não tivesse conversado com você, você já estaria. Vamos começar. Ei. Yon-Wu interrompeu Cronos e estendeu a mão. Cronos resmungou, mas não recusou o pedido do filho e voltou à forma de espada nas mãos de Yon-Wu. Uau! Quando um ser que atingiu o nível de imperador e um ser que foi o rei dos deuses se uniram, o poder sagrado que exalava não era algo que pudesse ser expresso em palavras. O planeta explodiu, incapaz de suportar a pressão, e sombras desceram do céu, prendendo Yon-Wu e Thor em um mundo ilusório. Você entrou na masmorra de instância, relâmpago das trevas e ouro. Eu queria cuidar das coisas antes de você acordar e então deixar esse sonho, silenciosamente. Thor estendeu as mãos cheias de poder sagrado. Sua mão direita tinha Yang e sua mão esquerda tinha Yin. As energias opostas estavam tão condensadas que parecia ameaçador apenas se aproximar dele. Ele simplesmente disse. Mas como isso não deu certo, não temos escolha a não ser nos tornarmos enérgicos. Colidir. Thor juntou as mãos em um aplauso alto. Foi uma posição semelhante a quando as pessoas juntavam as mãos para orações budistas. Mas o resultado foi totalmente diferente. 2 relâmpagos de destruição extrema. Bum! A energia dos 2 extremos colidiu e se espalhou. O mundo ilusório tremeu, quase quebrando, e a tempestade de raios atingiu Yon-Wu repetidamente. Era um poder explosivo maior do que Zeus tinha. Não, era impossível comparar. Isso pode não ser fácil. Cronos murmurou para si mesmo, incrédulo. Olhos divinos dracônicos. Olhos dourados ardentes. Black Gubitara, olhos do filósofo. Olho dos céus. Yon-Wu não perdeu as imperfeições que apareceram entre a tempestade com raios. Gubitara negra. Respiração. Depois de ativar o poder de Vimalacitra como sopro, ele atravessou a tempestade de raios e chicoteou a área onde Thor estava. O espaço foi destruído. O mundo ilusório estava cheio de luz branca. A presença de Thor desapareceu como se ele estivesse morto. No entanto, Yon-Wu ergueu a foice acima de sua cabeça sem qualquer hesitação. Quando o espaço foi dividido, Thor apareceu. Em sua mão estava um martelo dourado que Yon-Wu nunca tinha visto antes. Mjolnir. Colidir. Com um boom majestoso, começou o confronto entre as duas potências. Ei pessoal!
Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.